texto, eu quero aqui externar a minha alegria em rever o bispo Felipe. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Aos demais visitantes, como já foi falado, sinta-se à vontade que essa aqui é a casa do Pai. Então, uma notícia fresquinha para vocês: o pastor que não cobra para dar glória, tá? Então pode ficar à vontade. Não é cobrado, não é da glória. Quando vocês acharam, diga graças a Deus. Graças a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23, 24, 25 e 26. Eu vou ler. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor, na mesma noite em que ele foi traído, repita comigo, traído, tomou o pão, e tendo dado graça, ele o partiu e disse: tomai, isso é o meu corpo, repita comigo, corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Repita comigo: novo testamento no meu sangue. Novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamai a morte, repita comigo, até que ele venha. Você pode tomar o teu assento, irmão. Queridos, talvez hoje não vai ser a forma que os irmãos estão acostumados a me ver ministrar, mas eu vou fazer o possível para colocar tudo aquilo que Deus palestrou no meu coração. Quantos aqui querem realmente ouvir a palavra? Escritor. E dentro das escrituras sagradas, atrás de todo escritor, existe o Espírito Santo, que inspira, que o chama para escrever acerca dos benfeitos do mesmo na terra. Esse mesmo Espírito Santo, ele é bem verdade que no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, ele vai se manifestar na igreja de Antioquia. Ao manifestar-se, ele vai selecionar 2 homens para que pudessem ir cumprir uma missão. Um deles é quem nós mencionamos, que é o autor desta carta, Paulo. E dentro desta viagem missionária, ele vai cumprir pelo menos 3 viagens. Quantas, meus irmãos? 3 viagens. Todos nós sabemos que a primeira viagem missionária de Paulo, ele vai ter um companheiro chamado Barnabé. Ora, o Senhor sabe tanto quanto eu, por Barnabé levar Marcos, sem comunicar Paulo, e no meio desta missão haver uma desistência em voltar para trás, Paulo, ele vai então fazer uma, vou melhorar dizendo, ele vai se afastar de Barnabé, deixando que Barnabé continue o seu trajeto. Então ele pega Silas para continuar nesta viagem missionária. O Senhor sabe tanto quanto eu, que quando nós olhamos o livro de Atos, que é impossível você entender as cartas sem ler o livro de Atos dos Apóstolos. Esta igreja de Corinto, ela vai ser inaugurada em segunda viagem missionária de Paulo. Os senhores que gostam de Bíblia tanto quanto eu, se vocês observarem Atos capítulo de número 18, versículo de número 1 e 2, Paulo, ele sai de Atenas e vai para Corinto, cidade essa localizado na Grécia. Quando ele chega em Corinto, o texto no versículo 2 de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, me mostra que em Roma está acontecendo uma perseguição essa que faz
alguns judeus se desperdirem e alcançarem e chegarem em Corinto. Aí o texto menciona que quando Paulo chega em Corinto, ele vai ser recebido por duas pessoas e um casais. Dentre eles eu cito Priscila e Áquila. Quando Paulo depara com os dois, é notório haver uma união, não só no contexto missionário, mas também na vida profissional. Ora, haja vista que Paulo, ele é construtor de tendas, e Priscila e Áquila também têm essa profissão em construir tendas. Só que eu louvo a Deus pelas confirmações. Hoje pela manhã o pastor Fábio disse exatamente o que eu pensava quando eu vi esse contexto. Paulo, quando ele chegava em cada ambiente, ele percebia o quanto era necessário o evangelho ser pregado. Pega isso aqui para toda a glória. Então Paulo chega em Corinto e ele vai começar a pregar o evangelho. Isaías, como é Corinto no tempo? Primeiro, precisamos saber que 3 deuses dominavam aquela região. Dentre essa, primeiro, a deusa Afrodite, que significa a deusa do amor. Corinto, por ser uma cidade turística, ela vai ter diversos tipos de cultura, não só os irmãos de Corinto, mas também israelita, mas também romanos, mas também babilônicos, mas também fenícios. E isso dá-nos entender que toda mistura de povo, que toda mistura de cultura, há de acontecer algumas divergências, João. Se não vejamos, se Corinto é uma cidade aonde é de fato como ponto turístico, pelo menos 2 portos vão estar ali fazendo as movimentações de barcos, navios, aonde pessoas chegavam e aonde pessoas saíam. Lembra quantos deuses eu disse que tinha em Corinto? 3. E essa deusa Afrodite tinha um templo que pelo menos tinha 1000 sacerdotisas, ou melhor dizendo, 1000 prostitutas, que todas as vezes que alguém iria visitar Corinto, elas desciam do templo, convidavam para o deitar, para que este templo permanecesse de pé. O segundo Deus é o Deus de Asclépio, é o Deus de cura. Todos que estavam sendo alcançados por alguma enfermidade, eles levavam até Asclépio para que eles pudessem ser curados. O terceiro é o Deus de Apolo, que eram os deuses dos rituais. Os senhores que gostam de Bíblia sabem tanto quanto eu que Paulo, ao descortinar, se o irmão come algo que te escandaliza, não coma. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Apolo, ele sacrificava animais, e as partes que sobravam poderiam de fato voltar para o campo empresarial. Então talvez se algum irmão de Corinto batesse em algum açougue, provavelmente teria a possibilidade de alguma carne daquela que era oferecida ao ídolo, então eles não poderiam comer. Terceiro, quando nós observamos a cidade de Corinto, ela é uma cidade dominada por filósofos. Isaías, o que quer dizer filósofos? É aqueles que têm total razões e bases defendendo que nada pode acontecer espiritual. Tudo acontece pelo algo terreno. Por exemplo, a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Isto quer dizer que nós, crentes pentecostais, defendemos que Deus criou o mundo, criou a terra. Só que os filósofos, quando eles
eles estão trazendo alazões. Eles acreditam que através de uma bomba ou de algo que foi estourado, o mundo foi inaugurado. Então, os senhores hão de convir que Paulo vai ficar 1 ano e 6 meses. Quanto tempo? 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses em Corinto. E ali ele vai estabilizar a igreja de Corinto. Em contrapartida, 1 ano e 6 meses, Paulo está dentro das sinagogas. Paulo está nos lugares aonde Cristo precisa ser pregado. Abre aspas, vale ressaltar que quando Paulo chega na terra de Corinto, por estar em lugares aonde tem filósofos, ele vai dizer: irmãos, quando fui ter convosco, pode ter certeza que eu não usei palavras de sutilezas, eu não usei palavras grandiosas, mas eu fui simples, eu fui humilde, porque Paulo entende e Paulo sabe o momento, o lugar, o ambiente que ele está. Então, em contrapartida, olha que interessante, enquanto os filósofos estão dizendo que nada, aleluia, nos céus pode acontecer, Paulo entra em Corinto dizendo acerca de um Messias. Oh, glória a Deus por isso, que subiu o madeiro, oh, glória, que desceu a túmulo, mas ressuscitou ao terceiro dia. Vamos lá. Igreja de Corinto está instituída. Sendo assim, Paulo vai tocar o barco e vai para a sua terceira viagem. E quando Paulo chega na sua terceira viagem em Éfeso, Paulo vai receber uma notícia. Uma notícia de quem, Isaías? De Chloe e da sua família. Capítulo de número 1 da carta de Paulo à igreja de Corinto, vocês vão ver. E a notícia que Paulo está recebendo é: Paulo, você não sabe o que está acontecendo dentro da igreja de Corinto. E quando ele começa a ler, ele vai perceber: uns estão dizendo que é de ti, Paulo. Outros estão dizendo que é de Pedro. Outros estão dizendo que é de Apolo. Então, quando Paulo recebe a notícia, ele vai saber que dentro da igreja está acontecendo divisões. Pasmem, eu pensei que era só isso, mas ao meditar pelo menos 3 vezes nessa carta durante essa semana, eu cheguei à conclusão de que dentre os irmãos, pregadora, haveria também homens que estavam levando os irmãos até a justiça, denunciando. Então Paulo, quando ele recebe essa notícia, ele vai perceber que dentro da igreja de Corinto, pela deusa Afrodite estar dominando tamanho Corinto, ele vai receber uma notícia que homens estão deitando com a mãe dos seus pais, ou seja, pecado incesto. Então, quando Paulo vai escrever a carta, ele precisa com abrangência, oh glória, a instruir esta igreja. Percebe-se então que vai acontecer também uma divergência. Sabe aonde? Na ceia. Porque quando Paulo vai escrever para a igreja de Corinto acerca da ceia, ele está dizendo: irmãos, quem tem fome, come em casa. Porque observa bem, quando ele começa o livro, a carta, melhor dizendo, no capítulo 11, no versículo 2, os senhores vão ver que Paulo, ele vai elogiar. Ele vai o quê? Elogiar os irmãos pela tradição. Mas ele vai criticar. Ele elogia pelas irmãs guardar a tradição, mas ele critica os irmãos por não seguir o ensinamento da ceia. Eu vou falar, Jesus. Isaías, o que quer dizer isso? É muito simples. Sabe qual é a nossa tradição residência? Vamos para o culto segunda, vamos para o culto quarta, vamos para o culto domingo, vamos para o culto segunda novamente. Mas quando chega o culto de Santa Ceia, obreiro falta, membros falta, porque não entende, oh glória a Deus, o significado desta mesa. Pode olhar para esse crente que está do teu lado e falar para ele: a mesa da ceia. Da ceia. Isso. Glória!
a descortinar as ordenanças da Santa Ceia. Primeiro, vale ressaltar que ele está botando uma ordem, mas que foi instituído a ceia foi por Cristo. Os senhores gostam de Bíblia tanto quanto eu, e se você abrir Mateus capítulo 26, versículo 26, enquanto comia Jesus, pegou um pão, deu graças, quebrou e deu aos seus discípulos, recomendando: tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e entregou aos discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue da aliança derramado em benefício de muitos, para a remissão de pecados. E vos afirmo de que agora em diante não mais tomarei deste fruto da videira, até aquele dia que beberei um novo vinho convosco no reino do meu Pai. E assim, após terem cantado o hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Sendo assim, eu quero falar hoje, nessa noite, dessa mesa aqui. Glória a Jesus! Glória a Deus! Posso começar? Pode, glória! Começa! Primeiro, porque eu recebi do Senhor o que vos entreguei. Se Paulo está instituindo acerca da ordenança da ceia, ceia tem mesa, meu Deus. Ceia tem comunhão, mas ceia tem traidor. Por quê? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão. Eu vou para a Bíblia. Se nós observarmos, quando Jesus está sentado na mesa, e os discípulos estão... Eu não vou gritar, irmãos, eu não vou pedir para você dar glória, pode ter certeza. E quando eles estavam sentados na mesa, ele está dizendo assim: há um entre nós que há de nos trair. Aí eu gosto de Pedro, eu gosto de João, porque um para o outro já começou. Aí Pedro pergunta para João: quem que é? Pergunta a ele. Aí João pousa sobre o coração de Cristo. Aí ele fala: aquele que lhe tem a mesma mão no bocado, junto comigo, esse há de trair. Então veja bem, a mesa que comemora, eu vou para a Bíblia, a mesa que comemora a morte é a mesa que revela o traidor. Lá vai. Só que David, o que mexe comigo é que Jesus percebe, pastor Francisco, que Judas mete a mão junto com ele. Então todo mundo sabe, é ele. Aí o que Jesus faz? Toca o barco na Santa Ceia. Continua ceando. Por quê? Porque quem trai não pode falar quem é fiel. Se é em nossos dias, eu não vou não, irmão falou mal de mim, não tem como eu tomar ceia. Não tem como eu tomar ceia. Por quê? Se Jesus foi traído, sentou com o traidor na mesa e continuou. Ai meu Jesus, eu vou falar isso aqui. Aí eu quero falar sobre 4 coisas hoje. A mesa que revela o traidor, que mostra o fiel, que anuncia a morte e traz a mensagem do arrebatamento. Aí Jesus percebe que Judas trai e continua tocando o barco. Aí Isaías, o que mexe com você? O que mexe comigo é que por ser Páscoa, a Páscoa ela foi instituída no Antigo Testamento, que vem do termo Pessah, que significa a saída do povo de Israel. Observa bem,
Quando o povo saiu do Egito, automaticamente Deus falou para Moisés: Moisés, avisa todo mundo. O que, Senhor? Pega o cordeiro, pega o sangue, coloca nos umbrais da casa. Só que qual é o interessante? O interessante é que lá atrás, primeiro ele libertou o povo para morrer o cordeiro. Meu Deus! Mas nessa Páscoa morreu um cordeiro para libertar uma multidão. Para libertar uma multidão, oh glória. É por isso que João disse: e Deus amou o mundo de tal maneira, para todos aqueles que nele creiam, não pereça, mas tenha vida eterna. Segura. Deus forte! Estamos na mesa, sim ou não? Sim. Aí Jesus continuou na mesma intensidade. Pergunta para mim: por que, Isaías? Por que, Isaías? Porque a mesma mesa que revela a traição de Judas revela a fidelidade de Cristo. Tu não pegou, mas eu vou melhorar. A mesma mesa que revela a traição de Judas revela a fidelidade de Cristo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Ele olha para Timóteo e diz: Timóteo, se somos infiéis, ele permanece sendo fiel. Por quê? Porque o caráter de um adorador não está ligado no comportamento de alguém que está na direita, de alguém que está na esquerda. Pode estar acontecendo o que for. Se ele é adorador, ele entra na ceia, levanta a mão, seu prato glorifica, exalta o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu acho lindo isso. Glória! Porque Judas, eu vou falar, Jesus. Fala! Porque Judas vende, Jesus compra. Agora pegou! Eu vou mais uma vez. Judas vende. Oh glória, mas Jesus compra. Posso falar baixinho só entre nós? Alvivada da fé. Judas vende por preço de 30 moedas. Jesus compra por preço de sangue. Oh aleluia. Só quem é comprado pelo preço de sangue. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Pois foste comprado por alto preço. Portanto, glorificai a Deus. Glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Deus forte! Comprar. Essa palavra no grego comprar significa agorizio, que quer dizer ir no mercado. Isso aqui é muito lindo. E escolher o escravo que ele quer. Eita Jesus! Oh, meu Pai. Vou repetir de novo. Essa palavra grega comprar significa ir no mercado e escolher o escravo que ele quer. Tu não pegou, mas eu vou dizer. Jesus foi lá na boca de fumo, olhou para Isaías e disse: eu quero você, escravo. Jesus foi lá no bar, olhou para alguém e disse: eu quero você, bebum. Jesus olhou para você, não sabia ler, não sabia escrever, foi lá e comprou. Agora pega para tudo agora. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Toda compra. Eu preciso falar isso. Oh, aleluia. Ela existe um zelo. Vou pedir para tudo agora, meu irmão. Meu Deus, aleluia. Toda mercadoria, o pastor falou hoje, que vai deixar na mão de pessoas para comprarem a revista. Quando comprarmos a revista, pastor, a primeira coisa que vão mandar para nós é um selo que tem na revista, na caixa. Por quê? Porque para onde a
mercadoria está indo, pelaquele selo, eu sei aonde ela vai chegar. Então, quando Jesus coloca o selo na igreja, Ele está dizendo: pode até tentar honrar o caminho, mas o radar aqui de cima está dizendo: volta para o devido lugar. Volta para o devido lugar. Tu foi comprado, tu foi selado, tu foi lavado e derrido pelo sangue. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. E quando ele é selado, ele tem duas opções. A primeira, chegar no lugar destinado. Olha para esse irmão que está do teu lado e fala para ele: ao selo, já revela onde você vai chegar. Onde você vai chegar? O selo já revela onde você vai chegar. Oh, aleluia. Por quê? Porque quem tem o selo não tem como desviar o local que vai chegar. Ele está seguro, ele está guardado, ele está protegido. Ainda que cair do outro lado da esquina à direita, mas quem é selado não será atingido. Eu vim de baixo na autoridade de Deus para dizer: sai da frente, Satanás, porque a vitória da fé é comprada, lavada, remida e selada pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue. A mesa revela quem trai. A mesa revela quem é fiel. Só que eu louvo a Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque todo traidor, ele faz parte do propósito. Quer ver uma coisa? A gente tem uma mania muito feia de dizer que Satanás tinha uma alegria em ver Cristo na cruz do Calvário. Pasme, foi o maior terror do diabo ver Jesus na cruz. Sabe por quê? Porque quando o diabo vê Jesus na cruz, ele está dizendo entre os demônios: lembra aquela dívida que Adão deixou lá no paraíso? Hoje ele está pagando aqui no Cristo do Calvário. Judas está pensando assim: vou acabar com Jesus, vou vender por 30 moedas. Só que eu amo isso, irmãos. Por quê? Porque na verdade fazia parte do plano para que Jesus pudesse também se entregar. Posso dizer? Até o traidor faz parte para te aproximar do propósito. Vamos para a Bíblia, porque vocês gostam de Bíblia. Lembra de José? Jogaram ele aonde? No poço. Estamos distanciando ele do sonho. Tiraram do poço, jogaram para os ismaelitas. Estamos distanciando ainda mais. Tiraram dos ismaelitas, jogaram no Egito. E lá ele torna governador. Enquanto tem gente dizendo: estou distanciando ele do propósito, Jesus toma a minha boca para dizer: querido, segura, não abre a rédea não, levanta a cabeça, sacode a poeira. Judas só está contribuindo para que o propósito na tua vida seja cumprido. Vamos lá. Então eu falei que Judas trai, Jesus é fiel. Aí o texto continua dizendo: irmãos, olha para mim. Porque todas as vezes que comer deste pão é memória. Eu não consigo entender se quando nós estamos em uma santa ceia,
se é um tempo e uma reunião que faz menção para termos memória, não tem como eu vir pregar sobre Daniel. Meu Deus. Não tem como eu vir pregar sobre Ezequiel. Aí entra o período da morte. É por isso que o texto diz: aquele que come e bebe indignamente será réu do corpo de Cristo. Por quê? Porque tem gente que ceia, mas não sabe o significado dela. Meu Deus. Aí eu poderia ver dentro do texto diversas palavras com efeito, mas como ele fala só para fazer memória, eu vou falar só para vocês a passagem. Aí quem é crente espiritual dá lugar à forma que quiser. Chega na sexta, Jesus tomado por uma hematitose, na quinta, perdão. Olha só, irmão. Tomado por hematitose, uma doença aonde as gotas do seu suor se transformam em sangue. Tomado por uma pressão, ele vai descer. E quando ele desce até o Gólgota, oh glória a Deus por isso, a Bíblia diz que ele vai ser pregado no madeiro. Pasmem, o que vai segurar Jesus na cruz do Calvário não são os pregos, não é a coroa. O que vai segurar Jesus na cruz do Calvário é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todos aqueles que nele creiam, não pereça, mas tenha vida eterna. Segura. Olha só, irmãos. Aleluia. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai, esse é meu corpo melhor. Vamos para 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que vos ensinei, que o Jesus na mesma noite que foi traído. Então vamos lá. Qual o período que Jesus foi traído? Noite. Só que a Bíblia diz que quando Jesus passava, alguns enfermos gritavam: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão. Isso aqui só vai pegar quem é espiritual. Tenha compaixão de mim. Por quê? Porque Jesus vem da linhagem de Davi. Aleluia. Então a traição começa no horário da noite. Aí vem as irmãs pentecostais, 5 horas da manhã, no domingo. Vou repetir de novo. Vai as irmãs 5 horas da manhã, as irmãs Maria, na beira do túmulo. Quando chega lá, procura quem? Já não está entre os mortos, pois ele ressuscitou. Tudo demorou. Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Caíram na sexta, zombaram no sábado, mas no domingo pela manhã ele ressuscitou. Olha! Vamos lá. Ele ressuscitou. Então observa bem, irmãos. Todas as vezes que você comer deste pão, você vai ter que obrigatoriamente lembrar que foi o corpo. O corpo é memória. O corpo é lembrança. O corpo é nos fazer a menção de que um dia alguém morreu por nós. Aí entra o sangue. Por que o sangue? Porque a medicina, quem entende de medicina sabe tanto quanto eu, se alguém for baleado, dependendo da quantidade de sangue que perder, acabou. Eu consigo viver sem perna, eu consigo viver sem braço, mas eu não consigo viver sem sangue. Repetir de novo, eu gostei.
Eu consigo viver sem tudo, mas sem o sangue eu não consigo. Mas sem o sangue eu não consigo. Mas sem o sangue eu não consigo. Olha só. Analisa comigo. Sem o sangue eu não consigo viver. Aí Jesus olha para mim, para você e diz: quer vir após mim? Eu quero, Jesus. Negue-se a si mesmo. Eita! E mais o que, Jesus? Toma sua cruz. Siga-me. Aí esse Paulo olha e diz: eu já estou crucificado com Cristo. Glória! Posso falar uma coisa? O túmulo ficou vazio, a madeira também. Mas quando pregaram a mão de Jesus, o que ficou lá na cruz? O prego, mais o que? Que escorria? O sangue. Segura que tu vai dar glória. Aí tem os filhos de Zefa querendo expulsar demônios. Eita, olha! Ai, ai, ai! O demônio vai olhar na cara deles e vai dizer: conheço o Paulo. Mas por que você conhece ele? Porque ele está crucificado. Quando eu olho, eu vejo cruz e sangue. Quando eu olho para ele, eu vejo cruz e sangue. Varão, eu vou profetizar isso aqui. Tem muita gente que estava até dizendo: eu mato ela, eu mato ele. Tem muita gente na reunião, dentro da Umbanda, do Mandomblé, dizendo: eu acabo com o ministério dela. Mas o próprio demônio deles diz: não dá. Tem cruz e tem sangue. Tem cruz e tem sangue. Tem cruz e tem sangue. Olha aqui. A Bíblia diz que os anjos estão ao nosso redor, perdão. E os anjos do adversário estão ao nosso derredor. Então, ou seja, observa, os anjos estão do lado de fora. O Espírito Santo está do lado de dentro. Quando nós tomamos esse cálice, ele está dizendo que é uma nova aliança. Sabe por que o adversário não bate na porta da sua casa? Porque ele sabe que pelo menos uma vez no mês você pega desse cálice, insere ele dentro de você. Aí Satanás olha e está dizendo: não tem como. Não tem como passar por Miguel. Não tem como invadir esse templo do Espírito Santo. Por quê? Porque lá na Vivada da Fé ele tomou sangue. Ele tomou sangue. Ele tomou sangue. Aleluia, Jesus! Aí Jesus desce. Quando Jesus está no Monte das Oliveiras, e ele está tomado por uma hematitose, que é o suor, a ponta do seu suor picar gotas de sangue. Irmãos, automaticamente, eu estou suando, qual é a minha reação? Limpar. Eu já disse isso aqui, mas vale repetir de novo. Então, quando Jesus é tomado por uma hematitose e ele limpa, ele desce. E quando ele desce, ele tem Pedro do lado dele. E Pedrão era um camarada bruto. Pedrão olha para Malco, que tinha um sonho de ser sacerdote. Tira a espada e ponta na orelha direita de Malco. Um sacerdote sem orelha não poderia ser sacerdote, porque ele ia ter defeito. Aí Jesus, com aquela mão de sangue, coloca a orelha de volta no lugar. Tu não pegou, mas eu vou melhorar. Tudo que a espada do adversário tentou tirar da tua calça, tentou tirar da tua chamada, tentou tirar do teu ministério, o grandão da Galileia com sangue hoje coloca no devido lugar. No
sangue. É o sangue. É o sangue. Eu poderia usar diversas palavras emocionais, razões teológicas para você fazer você ficar de pé da glória, chorar na presença, mas eu vou ficar só aqui. É o sangue. 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 Glória. Então vamos lá. Falei sobre a traição, a fidelidade, a morte e a ressurreição. É porque não tem como a gente abrir cada. Mas eu creio que por uma oportunidade eu vou pegar um tema desse específico para pregar só sobre o tema de cada tópico do texto. E observa bem, irmãos. O texto continua dizendo: fazer isso até que ele venha. Meu Deus. Até que ele venha. Oh, aleluia. Eu disse, eu pedi perdão tanto a Deus pelas vezes que eu não pude sentar na ceia. Meu Deus. Porque cada vez que eu permiti me ausentar da mesa de ceia, eu deixei de dizer na cara do adversário que ele está voltando. Eu deixei de dizer que ele vai buscar a tua igreja. Agora olha para mim, irmão. E até com graça que eu vou proferir isso. Olha para mim. Por que o arrebatamento? Porque devemos anunciar até que ele venha. Como ele vem? Como ele vai buscar a tua igreja? Atos capítulo 1 diz que ele foi elevado nas nuvens. Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17 em diante diz que a trombeta vai soar. E entre as nuvens ele vai soar e vai vir buscar a igreja. Será um encontro. Agora observa bem. Se tem crente que não consegue encontrar o seu irmão na Santa Ceia de domingo, vai conseguir encontrar o Senhor nas nuvens? Não, falei. Vou perguntar de novo. Se tem crente que não consegue encontrar o seu irmão na Santa Ceia de domingo, você acha que ele vai conseguir encontrar o Senhor nas nuvens? Uma ousadia muito grande de Paulo. Porque observa, ele começa falando sobre traição e ele termina falando sobre arrebatamento. Então vamos de passo a passo. Judas traiu, Jesus comprou, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e agora vem o arrebatamento. Aí Jesus disse para os discípulos: eu vou, mas eu não vou deixar vocês só não, fica tranquilo. Eu vou preparar um lugar para vocês também. Fica tranquilo que eu vou preparar um lugar para vocês também. Agora, olha isso aqui. Toda a Páscoa tinha que morrer um cordeiro. Eita, olha aí. Olha só. Só que o que mexe comigo é que quando a igreja é arrebatada, a gente vai entrar na porta do cordeiro. 7 anos de festa. Aí eu já posso entrar na analogia de Miriam, com o pandeiro na mão, dançando, as irmãs no ciclo de oração, girando, os irmãos. É festa. Enquanto na terra está acontecendo a tribulação, no céu está acontecendo a borda do cordeiro, a festa. Aí olha para mim. Só que existe um porém. Qual é o porém? Se ele fala que é para anunciar até que ele venha, eu preciso entender uma coisa. Primeiro, ele vem para a igreja. Ele vem só para a igreja. Segundo,
Apocalipse capítulo 1, versículo 7, se não me engano. E todos verão, até aqueles que transpassaram. Oh, glória a Deus. Tu não pegou, mas eu vou melhorar. Nessa segunda vinda, Jesus vai vir triunfando com a igreja. Não vou gritar. Aí entra capítulo 5 de Apocalipse. Ninguém é digno de desatar o livro. O selo. Olha para o lado, João. Eis que vejo. O leão da tribo de Judá. Quem bateu na cara dele não bate mais. Quem furou a mão do cordeiro não fura mais. Quem zombou do cordeiro na cruz não zomba mais. Porque ele vem entre as nuvens como um cordeiro, como leão, bradando, 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 bradando. A igreja hoje canta Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Só quem acredita nessa palavra e anseia Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Glorificado é o teu nome, Jesus. Aleluia! E até o céu. Um arrebatamento. Irmãos, para pensar. Quantas mensagens essa ceia, essa mesa nos traz. E talvez a gente olhe para nós mesmos e está dizendo assim, é simplesmente uma reunião. É simplesmente um momento. Só que quando você observa o texto aqui, eu encerro. A Bíblia diz que Jesus entregou o quê? O corpo. Esse entregar, esse oferecer, ele está dizendo, filhos, eu entreguei tudo. Filhos, eu entreguei tudo. E o que isso quer dizer, gente? Por que a gente chega na Santa Ceia e entrega tão pouco? Por que a gente chega na Santa Ceia e entrega o mínimo? Só que eu vim debaixo da autoridade de Deus para dizer, hoje é dia de quebra de protocolo. Isso. Hoje é dia dos irmãos suar o terno. Hoje é dia das irmãs sujar a maquiagem. Hoje é dia de sair suado. Hoje é dia de sair glorificando. Por que, Isaías? Porque você vai entender que na mesa que tem o traidor revela o que é fiel. Na mesa tem o Deus que morreu, mas o Jesus que ressuscitou. Na mesa tem aquele que pelo sangue voltará em breve como leão para buscar a tua igreja. Oh, aleluia! Eu encerro dizendo, Pedro, quando escreve a carta para os judeus que estão dispersos no capítulo 1, versículo 19, na sua primeira carta, ele diz, mas quão precioso é o sangue de Jesus. Eu vou repetir de novo, mas quão precioso é o sangue de Jesus. Para que serve o sangue? Vou dar um exemplo. Quem lembra quando Deus procurou Adão no Éden? Ele estava o quê? Nu. E ele se sente envergonhado. O que Deus faz? Mata um animal. Cobre ele com a pele do animal.
Só que toda morte gera sangue. Sabe qual? Eu vou falar. Sabe qual é o fundamento desse sangue aqui? É para esfregar na cara do diabo que o mês inteiro ele tentou botar na sua mente. Já roubou, já traficou, pecou, caiu, vacilou, tu não tem mais jeito não. Só que Jesus trouxe aqui para te dizer, fica tranquilo, que este sangue, ele coloca honra aonde o adversário colocou vergonha. Toma do sangue, come do corpo, e seja curado, seja tomado pela presença de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Sejam cheios da presença de Deus, sejam tomados pela presença de Deus, porque hoje nós podemos dizer que mais um mês nós vencemos e iremos ser o cálice do pronto, dessa aliança da morte, e dizer Maranata, hora vem, Maranata, hora vem. Só quem acredita nessa palavra, Deus dá de glória.